esse ambiente descontraído de família, que eu quero que você abra na carta de Paulo aos Filipenses. Nós tivemos eu posso dizer, uma orientação? Será? Irmão, Deus falou comigo, irmão. Eu lembro que quando a gente reuniu as primeiras vezes lá no hotel, quem pegou a gente lá no hotel, sabe, né, Cláudio? Reunimos lá no hotel. Eu lembro que eu fiz uma linha de exposição da carta de Colossenses, e cada culto eu falava de um capítulo. Eu achei muito, muito bacana. A gente fez uma exposição bem legal. E eu gostaria de fazer essa exposição com a carta de Filipenses. Então hoje eu proponho a você, para a gente estudar juntos, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Tem muita coisa interessante. Se você recebeu no grupo, ou se você viu em alguma das redes, o banner, né, o cartaz que o pastor fez, a pergunta que estava lá era assim: em que consiste o evangelho que você vive? O que é? Do que se trata o evangelho? Quando alguém te pergunta, você é o quê? Você é cristão? Poxa, lá no Brasil a gente fala, eu sou cristão evangélico, né? Sou cristão evangélico. E do que consiste o seu evangelho? A sua fé. Ela é baseada em quê? O evangelho faz você viver o quê? Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, a gente entende que é uma carta de louvor, é uma carta focada a um público e é uma carta que ele faz para pessoas que ele conhece pessoalmente, são amigos dele. Se não, talvez uma das únicas, ou sim, a única carta que ele elogia em todos os aspectos, demonstra preocupação, porque ele fala a respeito das orações e toda a súplica que ele tem feito em nome daqueles, os filipenses. E você percebe que a carta tem um tom paternal, um tom direto de amor, uma coisa bonita. Então, a gente vai estudar para poder falar. E o que eu estudei? Eu estudei alguns comentários, que eu acho de muito valor, se você tem a possibilidade de adquirir algum comentário, quando você for estudar o livro que você gosta. E eu achei uns bons comentários, eu li alguns, só voltado para o capítulo 1, e eu vou fazer assim no decorrer das oportunidades que nós tivermos para poder falar sobre esse tema. A Filipenses, eles eram um povo, né, que a gente conhece como a Macedônia, né? Não sei se você lembra, Atos capítulo 16, quando Paulo vai sair para outra viagem missionária, e existe ali um desentendimento, supostamente eles brigaram, né? Vamos colocar assim. Porque quem viajava com Paulo era Barnabé, né? Barnaba, como é chamado em hebraico, Barnabé. Ele viajava com Paulo e os dois eram parceiros. Nesse momento, existe então qualquer divisão, alguma coisa? E Barnabé vai viajar só com o João, que é chamado Marcos, possivelmente foi o escritor do Evangelho de Marcos, né? Que é um evangelho ditado pelo próprio apóstolo Pedro. E eles foram para uma região. Paulo tomou Silvano, também conhecido como Silas, e eles foram em direção ao que era chamado naquela época de Ásia Menor, que era conhecido como a Turquia Asiática, né? Como nós conhecemos. Só que uma coisa muito interessante acontece. Quando Paulo está chegando às portas do local onde ele achava que Deus tinha levado, ele tem um sonho. E naquele sonho, Atos capítulo 16, leia que você vai entender tudo. Naquele sonho, ele tem a visão de um homem vestido com as roupas típicas do povo da Macedônia, e o homem diz a ele: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele sentiu, então, compelido pelo Espírito de Deus, né, a ir àquele lugar. Mas em determinado ponto, eu não sei se antes ou depois da visão, eu acho que foi antes, ele vai até a entrada da Ásia Menor, para entrar na Turquia Asiática, né, onde tem lá os Efésios, os Gálatas, os Colossenses, todas aquelas igrejas que nós já conhecemos. E ele então, Tessalônica, e ele então escreve o seguinte: nós fomos para a Ásia, mas o Espírito de Jesus proibiu. É muito interessante isso.
Leia depois Atos capítulo 16, o capítulo todo que você vai ver. O Espírito de Jesus proibiu. Muitas vezes nós temos atitudes na nossa vida achando que é o quê? Tudo aquilo que é de bom para mim é de Deus, tudo aquilo que é de mal para mim é do capeta. Eu não quero. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Isso é o demônio tentando envergonhar a vida do crente. Só que a Bíblia é enfática. Ele quis ir para pregar o evangelho, abrir igrejas e propagar o reino. E o Espírito de Jesus proibiu, você não vai entrar aqui. Na minha cabeça, na minha imaginação, eu fico pensando, não, Jesus, poxa, vai ser legal umas igrejas ali, outras aqui, poxa, povo bacana. Não, não quero. Interessante, né? Jesus dizer, eu não quero que você pregue o evangelho aqui agora. Às vezes, quando Jesus diz não para você, é porque ele tem planos que você não tem. Às vezes a gente tem que nos deixar completamente dominar pelo Espírito de Deus para que a gente possa entender aquilo que ele tem na nossa vida. Porque no decorrer da carta você vai entender qual a razão de Paulo ter saído daquela direção e voltado para a Europa. Aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, é a primeira igreja que Paulo abre na Europa. Foi daqui que ele veio pregar. Até ele tinha uma carta que ele dizia que ele gostaria de vir à Espanha, o que era naquela época conhecido como Espanha. Quem sabe se ele também não andou aqui pelas terras de Portugal e pregou, a gente não sabe. Era tudo Espanha naquela época. O que a gente consegue entender, mais ou menos em meados aí do ano 62 até 64, depois de Cristo, acontece uma das prisões do apóstolo Paulo. Existem discussões teológicas e alguns estudantes, eles diferem se Paulo ele estava sendo preso em Cesareia de Filipe, lá em Israel, se ele estava sendo preso em algum lugar da Europa ou se ele já estava em Roma, literalmente. Em Roma, nós sabemos que ele ficou preso 2 vezes. Uma foi aquela prisão que eu fui, que eu trouxe o vídeo para vocês verem, e a outra foi uma casa alugada, e você vai ter relatos disso no último capítulo de Atos dos Apóstolos. E a igreja que mandou dinheiro para Paulo, custeando a vida dele, pagando o aluguel, enquanto ele estava preso lá no livro de Atos para pregar o evangelho, foi a igreja de Filipos. É por isso que quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios e existe ali uma disputa, um problema, por que Paulo não aceita receber dinheiro e salário dos coríntios, era porque ele já era suprido pelo povo dos filipenses. Alguns estudantes afirmam que essa carta, na verdade, elas são 3 ou 4 cartas pequenas. Porque quando você vai lendo o texto corrido e você vai analisando ela junto com alguns especialistas na vida de Paulo, eles dizem que existe diferença de entonação, diferença de frase. Aqui ele está falando em um assunto, em um jeito de falar e uma forma de escrever. Quando passa da vírgula para cá, ele já muda o tom, ele já fala de uma forma diferente. Eu, particularmente, acredito que seja assim. Que foram várias cartas indo e voltando. Um homem chamado Bispo Policarpo de Esmirna, ele trocou cartas com o povo de Filipenses. Também é uma carta muito bonita de se ler. E nela, o Policarpo ele afirma que o apóstolo Paulo escreveu várias cartas aos filipenses. E é uma das questões que os estudantes levantam para dizer que Filipenses, então, são várias cartas e não uma só. Então, nós vamos ler agora toda a... São 30 versículos. Nós vamos ler aqui de uma forma bem mais rapidinha, para a gente poder aproveitar bem o contexto. Depois a gente volta e falamos um pouco do texto a texto. Acompanha comigo aí, eu vou ler na tradução NTLH. Abra sua tradução favorita, você que está no vídeo agora. Se for gravado, você pode pausar o vídeo, leia na tradução que você gosta e depois você volta para a gente poder fazer aqui o estudo. Começa assim. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos essa carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês,
vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo deste privilégio de Deus que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia, e foi mesmo o que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha do que estou dizendo, de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, assim no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, no progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia por ser servo de Cristo. A maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem de anunciar o Evangelho, anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros anunciam Cristo com sinceridade. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos. Por isso estou alegre e vocês continuam assim. Pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora, é isso mesmo, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar aos outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois espero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e que vocês serão vencedores. Porque Deus é quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de sofrer, ou seja, de servir a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que continua. É uma carta muito profunda, é uma carta muito voltada para a gratidão que Paulo sente com esses irmãos de Filipos. Filipos era uma cidade, ela tinha outro nome, que significa alguma coisa como Belas Fontes, alguma coisa assim. É um nome mais esquisito que eu não fiz questão de memorizar. E quando houve, então, uma autoridade do que era o César, acho que era o César Filipe, o imperador daquela altura, ele refez aquela localidade
E ele colocou ali os veteranos de guerra, ele colocou os aposentados, aquelas pessoas que já serviram o Império Romano de alguma forma e eram homens muito nacionalistas, muitos deles soldados, e eles tinham aquilo como sua aposentadoria, eles eram muito nacionalistas. Era um povo que tinha realmente orgulho da vida romana em que eles viviam. E acontecia que, basicamente naquela cidade não tinha nenhuma sinagoga. Quem estuda a vida de Paulo vai perceber que toda vez que ele chega num local para pregar, ele procura primeiro uma sinagoga para poder defender Jesus perante os judeus e fazer com que uma boa explicação da vida de Cristo como o Messias seja anunciada. Nesse lugar, no entanto, não foi possível, porque não havia uma sinagoga, tecnicamente uma sinagoga. Os judeus, para poder se reunirem e fazerem as suas orações e lerem os livros em comunidade, é preciso no mínimo 10 homens. Então, se tiver 9 homens, não pode ser considerado um local de estudo. Cada um vá para sua casa e ore e estude sozinho. A gente chama isso de minyan. O minyan é composto de 10 homens, acima de 12 anos, que tenha sobre ele os encargos da lei de Moisés. Acontece que nessa carta você vai ver uma pessoa chamada Lídia. Essa foi, na minha opinião, sem dúvida, essa foi uma mulher muito importante para a criação da primeira igreja na Europa. Porque ela era uma mulher de posses, ela era uma mulher que vendia púrpura, ela vendia tecidos coloridos. E para o povo que tinha a cultura grego-romana, um povo que tinha a nacionalidade romana e que vivia numa colônia romana, eles gostavam de se adornar com roupas coloridas. Então ela tinha a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E quando Paulo ia no local, alguns estudiosos dizem que eles eram um local ali de encontro, onde as mulheres iam para lavar roupas e elas começavam a falar sobre coisas. Paulo e Silas viram uma oportunidade na beira do rio de fazer uma explanação, fazer uma pregação do evangelho. Então, quando Lídia ouve Paulo falar e ela aceita o evangelho, ela se entrega a Jesus e ela se converte, ela vira uma irmã muito fervorosa, a ponto de ela oferecer a sua casa aos irmãos que necessitavam, ou até mesmo de abrir a primeira Domus Ecclesiae, que a gente chama casa, a igreja nos lares, ali naquele local. Nessa carta você vai conhecer um outro homem que, quando Paulo e Silas estavam andando para poder ir a esse local de encontro onde as mulheres lavavam a roupa, não sei se você conhece a história de uma mulherzinha que ela andava atrás deles e gritava: "Esses 2 homens são homens de Deus, anunciam o evangelho do Altíssimo." E Paulo, ele tinha a fama de ser carrancudo, né? Paulo não era assim uma florzinha. Ele deixou passar uma vez, deixou passar 2. Teve um dia que ele tinha tomado um café muito amargo, não sei, acho que ele tinha ficado muito chateado com qualquer coisa. Quando a menina começou a gritar atrás dele, ele olhou para ela e falou: "Espírito imundo, saia dessa mulher agora." E ela caiu no chão. Era uma menina grega. Acontece que essa menina, possuída com esse espírito de adivinhação, né, que os adivinhos chamavam de Piton, ela dava lucro aos donos, ela era escrava. Ela começava a adivinhar, as pessoas pagavam e ela dava dinheiro aos donos. E como o espírito saiu, ela já não adivinhava coisa nenhuma, então os donos perderam a sua empresa. Juntaram Paulo e Silas e começaram a bater nos homens, chamaram o povo romano: "Esses homens estão falando aqui coisas que nós somos romanos e não podemos aceitar." E aí os oficiais, os magistrados e os chefes da colônia mandaram chicotear Paulo e Silas com varadas e trancaram. É aquela famosa história do quaterno, sabe? Que ele estava lá preso no local mais profundo da sala com uma tora de madeira amarrada nos pés. E o que eles fazem depois que são presos por pregar o evangelho, apanham, estão cansados, à meia-noite? Se fosse eu ia chorar e falar: "Poxa Deus, brincadeira, eu bem falei com o senhor que eu ia para a Ásia, o senhor mandou vir para cá fazer o quê? Apanhar? Eu já apanhava lá." Mas o Espírito de Deus proibiu, e eles vieram para a Europa, e eles fizeram a primeira igreja na Europa, e lá no meio da noite, Paulo e Silas cantam. E quando eles começam a cantar, acontece o famoso terremoto, e todas as cadeias se abriram, as portas se abriram, e o carcereiro acorda.
A Bíblia fala que ele estava dormindo, ele acorda. E ele chega lá, ele vê aquilo tudo aberto, e ele pensou que o pessoal fugiu todo, ele vai fazer o quê? Vai se matar. Porque com certeza ele ia ser esfolado vivo pela mão dos patrões. E aí Paulo grita, não faça mal para você, porque nós estamos todos aqui. E esse homem ouve o evangelho, ele se entrega ao evangelho, ele leva para fora Paulo e Silas, para a própria casa dele, lava as feridas, e ele diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Você entende por que quando Deus fala com você, não faça tal coisa, você fala, Jesus, mas é bom, é para a tua igreja, eu estou fazendo a obra. Jesus fala assim, eu não perguntei, queridão, não é para fazer, vai para cá. Porque Deus vê o que você não vê. A carta de Filipenses ela é bonita, porque você percebe o agradecimento que Paulo faz, porque eles mantiveram a vida de Paulo, mesmo eles sendo os pobres. Os filipenses, que pertenciam às igrejas, à comunidade que estava na cidade, eles não eram pessoas ricas. Talvez Lídia podia ser rica, talvez o oficial ele podia ter um bom soldo, um bom salário. Mas em suma, eram pessoas que não tinham muita coisa. E quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que fala da soma que era arrecadada para as igrejas pobres de Jerusalém, quem é que deu dinheiro? Os filipenses, o povo da Macedônia. Quando Deus falar com você, não faça isso porque eu não quero, e você não entender, só não faz. É só não fazer. Porque ele tem uma coisa melhor para fazer. E aqui você vai ver uma coisa. É a carta que Paulo fala. Aqui é Paulo e Timóteo. Nós somos servos de Jesus, estamos escrevendo a vocês. Se eu não me engano, ele faz isso também na carta de Coríntios, quando ele estava lá em Éfeso, na igreja em que Timóteo era presidente, e eles escrevem para Coríntios. Aqui, possivelmente, Paulo estava na primeira prisão em Roma, que é aquela casa que eu falei com vocês, que vai aparecer escrita no último capítulo de Atos, uma prisão domiciliar. Então Timóteo podia entrar lá, Paulo ditava a carta e Timóteo escrevia. Isso era comum, Paulo fazia isso muitas vezes. Uma coisa que você precisa entender nesse versículo, ele fala servos de Cristo Jesus. A palavra servos aqui é dulis. Nós já falamos muito dessa palavra. É um servo de um servo de um servo. É a classe mais baixa do servo. Ele se coloca como servo. Muitas vezes a gente quer se engrandecer porque o pastor, e isso, e o irmão, e o apóstolo, e o profeta. Meu amigo, nós somos servos. Nós somos todos diáconos, todos servos para trabalhar. Certo? Aqui quem aparece é o Evangelho. A estrela principal aqui é Jesus. A gente não tem por que buscar holofotes para nós. Somos todos servos. E ele fala mais, ele fala, escrevemos a carta para os moradores de Filipos. Os bispos e diáconos. Quem são os bispos e diáconos? Em outras traduções, pode aparecer a palavra presbíteros. A palavra grega presbíteros significa anciãos. As pessoas mais velhas, elas não tinham um cargo oficial na igreja, mas eram pessoas que tinham uma grande vivência no Evangelho, que conheceram os apóstolos, que tiveram vida com os primeiros pais da igreja. Então, nas tomadas de decisão, existia o conselho do presbitério. Existiam pessoas que tomavam as suas opiniões e votavam para ajudar os pastores a concluir o seu trabalho. Aqui foi usada a palavra bispos. A palavra bispos vem do grego episkopos, que significa um pastor que ele é supervisor. É como se todos nós aqui fôssemos pastores da MILG, cada um na sua área, e tem aqui o pastor Gilson, que é o pastor mais velho da casa, e ele olha por todos nós. Então ele é o episcopos. Ele é o bispo. O problema é que quando isso foi traduzido até chegar até nós, isso começou a ter uma conotação de cargo. Então diácono virou cargo, evangelista virou cargo, apóstolo virou cargo, bispo virou cargo, porque são pessoas que querem ostentação, querem meter na igreja a hierarquia gospel. Isso é um problema muito sério, porque nos pés da cruz, no terreno aos pés da cruz, o chão é plano. Não existe um maior do que o outro. Nós acreditamos numa corrente, cada um é um elo forte que segura a corrente e cada um faz o seu trabalho. Cada um tem o seu dom, cada um trabalha na área que foi vocacionado. Então você precisa entender isso.
Sempre que eu penso em vocês, agradeço a Deus por todas as coisas e oro em favor de vocês com alegria por causa da maneira que me ajudaram a anunciar o trabalho. Ajude a sua igreja a anunciar o trabalho. Porque tem pessoas que têm o dom de falar, o cara é tagarela, ele tem uma língua boa para falar, mas ele não prega porque ele não é pastor. Ele não prega porque ele não tem o título de missionário, ele não prega porque ele... Irmão, todos nós somos testemunhas vivas de Cristo Jesus na terra. Todos nós temos o dever, a obrigação de anunciar Jesus na terra. Você na sua vida, você na sua escola, você no seu trabalho, você na sua escola. Se você não sabe falar do amor de Deus, o que Jesus transformou a sua vida, mostre para eles com o seu corpo. Mostre com a sua forma de viver, mostre com a sua forma de andar. Faça com que eles observem você e falam, olha, você é diferente. O crente gosta disso, né? Você é diferente. Veja que és um homem de Deus. Porque o seu andar te denuncia, a sua forma de falar denuncia você. Sabe, você precisa aprender a pregar o evangelho. Assim como os filipenses ajudaram Paulo na pregação do evangelho. Falando, antigamente não tinha WhatsApp, imagina. Qualquer coisa que você fosse mandar para a colônia lá do outro lado, tinha que ser no papel. O pergaminho era feito do couro de bodes, os couros mais finos. Era caríssimo você comprar um pedaço de pergaminho para escrever alguma coisa. Tinha que ser uma tinta própria que colava no couro do animal. Se você fosse escrever em papiro, que era uma forma primitiva do papel, era também caro, porque não era qualquer lugar que você achava papiro. Algumas pessoas usavam placas de barro, faziam rabiscos, uma coisa afiada, que a gente chama de escrita cuneiforme, porque ela faz uma cunhazinha, ela faz um sulco. Eles assavam essas pranchas na fogueira para poder enviar uma mensagem. Hoje em dia você tem o WhatsApp, e o que é que a gente faz no grupo da família? Manda piadinha, manda uma provocação, né? Aquele primo chato, a gente manda lá assim uma cutucada. Aí de vez em quando manda assim, Jesus te ama. Você tem uma ferramenta fantástica para você pregar. Faça do seu Facebook um pregador do evangelho. Coloque fotos da palavra, coloque vídeos da palavra, coloque qualquer coisa. Comece devagar, pelo menos um por dia. Depois, quando você vê, você já não vai falar mais de nada, a não ser Jesus. E quando alguém te perguntar por que você fala tanto do evangelho, você vai dizer, porque eu só posso falar aquilo que o meu coração está cheio. O meu coração está cheio de gratidão pelo evangelho. Eu senti a transformação que Deus fez na minha vida. E eu venho mostrar para você que é possível sair dessa vida que você leva. Faça da sua vida um promulgador do evangelho. Nós somos, qual que é aquela palavra que a gente gosta, pastor? Nós somos embaixadores de... Olha que coisa bonita, rapaz! Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores do evangelho. Um semeador saiu a semear. Ele não saiu para julgar, ele não saiu para obrigar, ele não saiu para mandar, ele saiu para semear. Semeia o evangelho, joga a semente. Onde ela cair e nascer, glória a Deus. Se cair e não nasceu, semeia. Vai semeando. Depois ele fala aqui, eu estou bem certo que Deus, que começou o bom trabalho na vida de vocês, continuará até o final, até o dia de Cristo. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Não é jactância, não é orgulho você dizer que você tem certeza da sua salvação, porque não foi você que comprou. A nossa salvação, ela vem de Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos salvos pela nossa fé por Ele. É a graça de Deus que nos abarca. O apóstolo diz aqui, eu estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele é capaz de manter vocês até o dia do julgamento. Porque não foi você com seus méritos e o seu olhinho azul que ganhou a tua salvação. Jesus comprou para você. Isso consiste o evangelho. É isso. O evangelho na sua vida é mostrar que você foi salvo, que a sua vida foi mudada, que você é uma nova criatura. E é disso que consiste o seu evangelho. Para que você está vivo? Será que a gente está aqui só para poder contrabalancear a Terra? Fica mais aqui para a Terra girar mais aqui? Ou ficar mais ali para equilibrar o planeta? Será que é para isso que a gente está aqui? Você já pensou que você não veio para a Europa para ganhar dinheiro? Será que você duvidava que Deus conseguia manter você vivo lá no seu país?
Você veio para cá por quê? Qual que é a lógica, a razão de você vir para cá? Será que Deus ele não precisava de você lá e de repente ele te chutou para cá? Ou será que Deus ele utilizou de alguma forma, ou seja política, ou seja segurança, ou seja trabalho, alguma forma para trazer você para cá e colocar você aqui na porta da Europa? Para você poder pregar em todas as línguas, a todas as nações. O nosso lugar, o nosso bairro onde a gente mora aqui, olha a quantidade de nacionalidade que tem. Quantas pessoas, quantos países tem aqui? Várias e várias tribos da África, chineses, japoneses, ucranianos. Estão todos aqui, são nossos amigos. Estudam, os filhos deles estudam com os nossos filhos. Pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Seja um evangelho abundante. Seja na rua um livro do evangelho que eles não vão ler. Eles não vão parar na casinha deles e abrir esse livro para poder ler. Seja você o evangelho deles. Demonstre o evangelho deles. Depois ele fala aqui, vocês estão sempre no meu coração. É engraçado isso, porque nessa altura, a tradução que está aqui é cardia, o substantivo grego de coração é cardia. Né, Miguel? Miguel sabe que ele está estudando, como? Cardia, o cara fala bem pra caramba. A cardia, eu não vou, tá. Então, porque antigamente eles acreditavam que todo o domínio das emoções, todo o que eles chamavam de coração, chamavam de amor, de afeto, todos os sentimentos, eles estavam envoltos nas entranhas. É comum você ler na Bíblia, na linguagem mais antiga, que você revistam-se das entranháveis afeições de amor em Cristo. Você já deve ter visto isso alguma vez. Geralmente a Almeida Revista Atualizada ou Corrigida Fiel que fala assim, entranhas de misericórdia. Porque eles acreditavam que os sentimentos estavam no bucho. Aqui, nesse momento, ele usa a palavra cardia, que significa coração. Vocês estão no meu coração. E isso é muito bonito. Depois ele fala aqui, é justo que eu sinta esse respeito sobre vocês, pois vocês têm participado comigo do privilégio que Deus me deu. Isto é, fazendo agora com que eu estou na cadeia, foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar o evangelho. Suporte o seu pastor, suporte a tua igreja, ajude, não estou falando de dinheiro não, estou falando de oração, estou falando de ajuda. Pastor, o que é que precisa? Tem que fazer o quê? O que é que a gente faz? Vamos fazer aqui alguma coisa? Apoia a pregação do evangelho. Seja uma extensão do braço do seu pastor. Porque às vezes o pastor fala alguma coisa, ele ensina alguma coisa e ele chega até você. O ensinamento vai até você. E você é a pessoa que vai propagar isso onde você está. É esse ensinamento que Paulo está falando aqui. Deus é testemunha que eu estou dizendo toda a verdade. Eu afirmo com grande amor por todos vocês, que vem do próprio coração de Cristo. É difícil amar pessoas. É complicado amar pessoas. Então, se você não consegue amar pessoas com o seu coração, faça como Paulo e ame as pessoas com o coração de Cristo. Porque às vezes você está com vontade de dar um soco ungido na cara do irmão. Então ame esse irmão com o amor de Cristo. Porque o mesmo sangue que caiu sobre você para te salvar, caiu sobre ele também. Paulo diz em outra carta que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Sabe aquela palavrinha bonita que ele fala aos Efésios, capítulo 5, 22, 23? E muita gente não gosta, que fala que a mulher tem que ser submissa ao marido? Acho que o verbo grego é hipotasso. É o mesmo verso que lá no 30, acho que é o 16 ou 13, ele fala, cada um suporte um ao outro em amor. É hipotasso. Então é impossível eu dizer para você que eu te suporto, que eu te amo no amor de Jesus, se eu não amar essa senhora que é minha esposa. Se eu amo essa senhora, que dorme comigo, me vê pelado, qual que é a dificuldade de eu amar vocês? Mas é tão difícil me amar. Não tem dificuldade nenhuma, né? O nível é o mesmo. O verbo grego que Paulo escreve é o mesmo, hipotasso. Se você é capaz de dizer para todo mundo que você ama o teu irmão, ama a tua igreja, sendo que é o mesmo verbo que Paulo manda você amar a tua esposa, alguma coisa está errada na tua vida. Se você consegue amar um total estranho que te vê uma vez na semana, você consegue amar a tua esposa, o teu esposo todos os dias? Então, aqui Paulo fala que ele ama os irmãos que estão em Filipos com o amor do coração de Jesus. Isso é muito bacana.
Porque Cristo ama cada um de nós, mesmo a gente sendo esse monte de lixo que a gente é. Entende isso? A gente precisa exercer esse amor. Já que você não quer amar ninguém, ame no amor de Cristo. Faça isso como Cristo faria. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça mais e mais e que tenham sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Esse texto, na linguagem, acho que é BLT, ou na linguagem da linha das linguagens Almeida, vai dizer que ele ora para que as pessoas consigam escolher coisas excelentes. É muito difícil você conseguir escolher coisas excelentes quando você está cercado de bandejas e você pensa que são coisas boas. Nós estamos fazendo aqui uma série de estudos voltados no livro de Gálatas. E muitas vezes nós temos falado da mesma coisa. Andar no Espírito, falar sobre o fruto do Espírito, os frutos da fé, a obra da carne. Eu preguei aqui mês passado sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Então tem muita coisa que você precisa pedir a Deus para que te ajude a escolher o que for mais excelente. Você precisa saber escolher aquilo que é a vontade de Deus. Em outra carta, Paulo vai dizer assim: eu oro para que vocês saibam a grandeza, a profundidade, a largura, a profundidade do amor de Deus, a altura. Saber o amor de Deus em todas as dimensões. E procurar saber o que é excelente para a sua vida. Depois ele fala, assim, na vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Queridão, entenda. Entenda, se você é bom, se você é legal, se você é essa pessoa maravilhosa que você é, o mérito é todo de Jesus. Porque foi Ele que transformou você naquela pedra bruta que você era, nesse diamante brilhante que você é agora. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida foi para levar a um determinado fim, para a honra e glória de Jesus. Que Deus ele seja louvado na sua última forma, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não estou aqui na Europa para poder ficar rico, eu não estou aqui para andar de carro bacana, ainda que eu acredite que Deus me dê, ainda que eu acredite que Deus ele seja bondoso comigo pela sua graça, mas o fim não é esse. Entende isso? O objetivo de você estar aqui, você saiu da África, você saiu do Brasil, você veio para cá com um determinado fim. Quanto mais cedo você descobrir o dom de Deus na sua vida e a área missionária que você precisa atuar, mais cedo você vai cumprir o chamado que você tem. É como você é uma pedra tentando nadar contra a correnteza, já viu? O peso te puxa para baixo, você quer nadar contra a correnteza e ela está te jogando para cá. O dom que Deus deu a você é para você fazer um serviço. E geralmente o dom que Deus te deu não é para servir a você mesmo. Já percebeu isso? Para que serve a mão direita? Para coçar a mão esquerda. Se eu conseguisse coçar a mão esquerda, com a mão esquerda, não precisava de ter a mão direita. O dom que Deus deu a você foi para que você seja ferramenta na vida de outras pessoas. Se utilize disso na vida de outras pessoas. Depois o texto vai dizer assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato no progresso do Evangelho. Ah, Jesus, eu estou tão cansado. Eu já não aguento mais, eu vou abandonar, eu não quero. Que sofrimento. Paulo, preso, diversas vezes espancado, muitas vezes pelado, dormindo na pedra, e ele fala, graças a Deus pelo que aconteceu comigo, porque isso ajudou no avanço do Evangelho. Quando, irmãos, que nós vamos ter consciência e maturidade para entender isso? Que os sofrimentos que a gente vive, de alguma forma, ajudam no progresso do Evangelho. Tem um livro apócrifo chamado Os Atos de Paulo e Tecla. E no meio do texto ele fala, tem assim uma breve palavrinha, como era a forma física de Paulo. E a pessoa que escreveu aquele texto fala que ele tinha as pernas tortas, que ele era assim curvado, meio calvo, que tinha uma cara de carrancudo, que parecia que ele ia brigar com todo mundo, mas que ele era amoroso. Isso acontecia porque ele era altamente espancado várias vezes. É quase difícil você ver no livro de Atos dos Apóstolos um local onde ele tenha entrado que ele não apanhou no mínimo 2 vezes. Tem uma carta
que vai dizer que ele foi espancado, apedrejado e foi deixado no chão como morto. E o que Paulo fala? Ele reclama? Ele fala, poxa Deus, comigo de novo, manda Filipe ser lá espancado. De todos os 12, 13 apóstolos que já estão aí vivos, eu sou o único que apanha. Tadinho do crente, né? Ah, eu vou sair dessa igreja, ninguém me dá oportunidade, ninguém fala comigo, estão desperdiçando meu dom. Meu talento não está sendo usado. Paulo diz, graças a Deus, porque todas as coisas que me aconteceram fizeram promover o avanço do Evangelho. Você consegue entender isso? Aquela vez que eu fui lá na prisão, que eu mostrei aqui o vídeo, vocês viram o local onde ele dormia. Eu tive lá, o cheiro daquilo é sufocante. Imagina aquilo no inverno da Europa. E ele dormindo lá pelado. É por isso que quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele fala, traz a capa, porque o inverno está chegando. Mesmo assim, ele diz, graças a Deus, que todas as coisas que aconteceram comigo serviram para o avanço do Evangelho. Pois assim, que toda a guarda do palácio, em outra tradução, eu acho que é das linhas da Bíblia Almeida, diz lá assim, e todos os guardas do pretório, era um local que fazia parte dos guardas pessoais do imperador, já que aquilo ali era uma colônia romana, então logicamente que tinha ali uma sede romana, né? Os pretorianos que ficavam no pretório e eles dominavam toda a parte política e alguns sítios que tomavam conta dos presidiários. E mesmo Paulo estando numa casa alugada, paga pelos filipenses, e ele pregando o evangelho, certeza que a guarda pretoriana inteira ouviu o evangelho ser pregado. Certeza que muitos daqueles guardas se renderam ao evangelho. Certeza que muitos daqueles guardas evangelizaram outros guardas. Então, meus queridos, o nosso sofrimento ele tem um valor. É por isso que Pedro, quando escreve uma das cartas, ele vai dizer para você que você tem que ficar feliz por ter o privilégio e agradecer a Deus por sofrer. Aumentar, ou seja, completar o sofrimento de Cristo. Tiago também fala, aqui no final desse capítulo também vai dizer a mesma coisa. Né? Mas eu não, irmã, eu sou filho do rei. Eu quero comer caviar, eu quero pregar na Champs-Élysées, eu quero pregar nos Estados Unidos, ou na roda gigante lá em Londres. Eu sou filho do rei, eu nasci para comer picanha. Por que eu vou sofrer? Que Deus é esse? Não sei se você sabe, mas o seu Deus, o seu rei, ele foi para a cruz. O seu rei, ele apanhou, ele andou pelado quase 5 quilômetros com a madeira nas costas. O seu rei, ele deixou de ser Deus, ele veio na terra e nasceu como ser humano, e ele engoliu vinagre. O seu rei foi assassinado numa cruz, ele deu a sua própria vida, melhor dizendo, ele deu a sua vida por você. E eu estou reclamando por que eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Eu estou reclamando por que eu estou numa igreja que não cresce. Eu estou reclamando por que eu estou numa... Graças a Deus, que os meus sofrimentos, eles ajudam no avanço do Evangelho. Toda a guarda do pretório ficou sabendo. Ele diz aqui, a maioria dos irmãos que estão vendo que eu estou na cadeia, tem ainda mais força para poder pregar o Evangelho. Queridos, entendam uma coisa, ninguém sofre, padece e se deixa morrer, se deixa martirizar por uma mentira. Todos os que morreram, foram martirizados, perseguidos pelo Evangelho, eles sabiam aquilo que eles estavam crendo. Eles morreram por causa do Evangelho de Cristo. Eles pregaram Jesus, mesmo estando nas chamas, no fogo. Policarpo de Esmirna, ele foi um homem que foi altamente martirizado. Cortavam pedaços dele em vida. Ele tinha 86, 87 anos. Levaram ele lá pro anfiteatro de Roma e o imperador disse para ele, você tem que negar o evangelho, senão você vai morrer. Sabe o que ele disse? Em tantos anos que eu sirvo o meu Senhor, ele nunca me deu motivo para que eu possa negar. E diz a lenda, aí já é uma lenda, diz a lenda, que ateavam fogo nele e o fogo curvava. O fogo não tocava ele. Então o que eles faziam? Começavam a cortar pedaços dele vivo. E ele conseguiu morrer cantando, louvando a Deus. E nós não temos a capacidade, sabe,
de montar aqui, a gente estava até falando com o André, montar aqui um grupo de estudo, montar aqui um grupo de adoração, fazer um estudo na casa desse, um grupo. Ai, eu estou tão cansado. Ai, eu trabalho tanto. Ai, que vida difícil. Que bom que você tem essa possibilidade. É verdade que alguns deles anunciam Cristo, porque são ciumentos e briguentos. Mas se eles fazem isso por amor de Deus, não. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam o Evangelho com sinceridade, mas com interesse pessoal. Isso aqui só aconteceu lá em Filipos, tá? Hoje em dia ninguém mais anuncia o Evangelho por interesse pessoal. Ninguém prega por dinheiro, ninguém canta por dinheiro. Isso aqui só aconteceu aqui. Então a gente vai pular esse texto. Porque não acontece mais, né? Ninguém mais prega por interesse pessoal. Eles pensam que assim estão aumentando os meus sofrimentos enquanto eu estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por bons ou maus motivos. Por isso eu sou alegre e eu vou continuar assim, pois eu sei que por intermédio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo eu serei posto em liberdade. Aqui é um motivo que eles acreditam. Já vou encerrar. Aqui é um dos motivos que eles acreditam que a carta foi escrita na primeira prisão, porque ele tinha a esperança de ser posto em liberdade, já que lá no Tertulianos eles acreditam que ele foi já colocado e sentenciado à morte, então ele esperou 2 anos para poder morrer. E um texto que, esse texto aqui eu queria que você tatuasse ele na sua testa ou no seu braço, para você olhar para ele todo dia. Bota aí uma tatuagem bem grande, escreve aí. 21. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entendeu o evangelho que você carrega? Você entendeu a força do poder de Deus em você? A ponto do o próprio apóstolo dizer, viver é Cristo. Eu já não vivo a minha vida. Eu já fui crucificado com Cristo. Agora quem vive já não sou eu, é Ele. A minha vida agora é Cristo. Tudo que eu faço é Cristo. É no Facebook é Cristo, é Instagram é Cristo, no trabalho é Cristo. Falar como, olha, é Cristo, a minha vida é Cristo. E o morrer? Se eu morrer, meu filho, eu vou para a eternidade, é glória. Eu já não vou mais precisar sofrer. Então, Paulo chega aqui no final e ele fala, eu já não sei o que eu escolho. Se eu peço a Deus para poder morrer e eu estar lá juntinho com Ele, ou se eu peço a Deus para viver e continuar pregando o Evangelho. Porque eu sei, Paulo diz, que a minha vida entre vocês, pregar o Evangelho é muito melhor. Porque vocês vão ainda crescer muito, vocês vão ainda aproveitar muito do Evangelho.